Abram suas Bíblias comigo, por favor, na primeira carta que escreveu o apóstolo João, capítulo 2, versículo 14. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Todos dizemos amém. Graças a Deus. Obrigado. Podeis sentar em nome de Jesus. Observem aqui o que o apóstolo João está dizendo para nós. Ele se dirige a três públicos. Ele tem em mente, quando escreve a sua carta, a igreja em sua totalidade. Ele não é um apóstolo que escreve só para um público específico da igreja. Ele escreve para toda a igreja e escreve na expectativa de que toda a igreja, em sua forma multifacetada, multicultural, muitas faixas etárias, inclusive aqui hoje eu vejo adolescentes, jovens, adultos, pais e mães de família, vejo algumas crianças aqui também. Então João tem em mente esses diversos públicos, todos os membros que constituem o corpo de Cristo. Porque ele escreve dizendo no versículo 14, filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. A palavra filhinhos aqui na língua grega se traduz literalmente por crianças. Não é uma forma afetuosa de João se referir aos crentes em geral, não. João está aqui se dirigindo às crianças mesmo, os pequeninos, os cordeirinhos na casa de Deus. Tanto é que o próprio versículo vai fazer um contraste nas palavras seguintes. Ele vai dizer, pais, agora os adultos, os casados, os chefes de família. Pais aqui inclui tanto os homens como as mulheres. Os pais e as mães estão aqui inclusos. Ele diz, eu lhes escrevi porque conhecem aquele que é desde o princípio. E ele termina dizendo, jovens, eu lhes escrevi. Ou seja, ele escreve para crianças, ele escreve para adultos e ele escreve também para os jovens. Então, João escreveu sob inspiração do Espírito de Deus, na expectativa de que todos nós, sem exceção, lêssemos esse texto e por ele fôssemos edificados. A segunda observação que eu quero fazer é, João, ele repete o verbo conhecer. Quando ele diz, crianças eu lhes escrevi, ele diz, porque vocês conhecem o Pai. Quando ele se refere aos pais, ele diz, eu lhes escrevi, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. E embora o verbo conhecer não se repita quando ele se refere aos jovens, explicitamente, mas ele implicitamente está aqui presente. Porque João diz, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de quem? A palavra de Deus permanece. Então, de forma distinta, até para evitar a redundância, o apóstolo João ele está dizendo que os jovens também conhecem ao Pai. E conhecem ao Pai pela palavra que ele entregou. Aliás, é a forma, vamos dizer, ordinária, comum, usual, de Deus se revelar aos homens pessoalmente, por meio do texto sagrado, por meio da palavra. De tal modo que quem realmente quer conhecer a Deus, né? A gente canta o belíssimo hino, quero conhecer Jesus, uma letra e uma melodia realmente cativantes, mas quem de fato quer conhecer a Deus, deve buscá-lo conhecer diariamente, por meio da autorrevelação que ele fez, ou seja, a revelação que ele deu ao mundo de si mesmo, e que para nós está registrada e eternizada nas sagradas páginas das nossas Bíblias. De tal modo que é incoerente, para não dizer hipocrisia, um jovem, um moço, uma moça, um pai, uma criança, um obreiro, um líder, dizer eu quero conhecer Jesus, eu quero ir para o céu, não vejo a hora de conhecer o meu Senhor face a face,
e você tem 66 livros, 1.189 capítulos, mais de 31.100 versículos que Deus diz quem Ele é, que Deus se revela para nós, e você não tem interesse de ler, não tem interesse de estudar, porque o seu interesse está lá nas suas programações da televisão, nas suas séries favoritas da Netflix, ou então nas redes sociais que têm sugado todo o seu tempo. Ora, é incoerência, hipocrisia dizer que não vê a hora de ir para o céu conhecer Jesus, quando hoje, aqui, neste exato momento, Jesus já está dizendo quem Ele é, já está se revelando para nós por meio da Bíblia Sagrada. Então, quem realmente quer conhecer Jesus, não espera o céu chegar. Ele já diz, venha a nós o teu reino. E ele entra nesse reino, ele mergulha nesse reino, e ele busca a profundidade deste reino, e do rei deste reino, por meio da revelação que ele fez de si mesmo, na palavra de Deus. Por gentileza, pergunte para qualquer pessoa do seu lado, você quer conhecer Jesus? Você quer mesmo conhecer a Deus? Aí você pergunta agora, já leu a Bíblia hoje? Quer conhecer Jesus, quer conhecer a Deus, não vê a hora de ir para o céu. Mas Deus está lá na palavra diariamente. Vem me conhecer, vem me conhecer, vem me conhecer, vem me conhecer, vem me conhecer. E você está distraído com os namoricos desta vida. Você está distraído com a formosura do seu corpo. Você está distraído com as redes sociais. Você está distraído com muitos estudos para passar em concursos públicos, ser aprovado e faturar muita grana. E Deus está dizendo, eu quero me revelar a você, eu quero me revelar a você, buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor. Deus não é um enigma, Deus não é uma tese, uma teoria, um fato que não se pode ser conhecido, que não se pode ser compreendido. Deus não está por trás de um véu escuro, Deus não é uma ciência ocultista, Deus é uma pessoa, Deus é real, Deus está vivo, Deus está aqui, Deus está entre nós, Deus está em nós, e Ele pode ser conhecido pelo povo que o ama, desde que esse povo o busque verdadeiramente em sua palavra. Que nós possamos dizer de nossas crianças, vocês conhecem a Deus. Que nós possamos dizer dos nossos jovens, vocês conhecem a Deus. Que nós possamos dizer dos adultos, dos pais e mães de família, vocês conhecem a Deus. Aliás, conhecimento é um assunto de muito interesse do apóstolo João, porque ele vive em um contexto onde está emergindo, está aparecendo, como erva daninha entre os cristãos, um grupo religioso, filosófico, mais filosófico do que religioso, que é o grupo dos gnósticos, que supervalorizavam o conhecimento, mas não é o conhecimento da letra, o conhecimento da revelação escrita, sagrada, do cânon sagrado, não. Os gnósticos supervalorizavam um conhecimento transcendental que só eles diziam, só eles possuíam. Estava muito mais para ciências ocultas, se é que se pode chamar isso de ciência, do que para a revelação doutrinal da palavra de Deus. E eles, inclusive, se infiltraram no meio dos cristãos para dizer muitas coisas absurdas contra doutrinas elementares, fundamentais da fé cristã, julgando que os cristãos humildes, ainda que sinceros, não tinham alcançado aquele nível de conhecimento muito elevado, que somente eles, que julgavam constituir uma casta de elite entre os cristãos, possuíam. João então vem e rebate esses hereges gnósticos, que inclusive negavam doutrinas como a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles negavam que o corpo de Cristo era literal, era tangível, era apenas uma aparência de um corpo físico, mas não era físico realmente. João escreve esta carta denunciando esses hereges que já estão aparecendo na igreja no final do primeiro século, e ele diz para o seu público leitor,
inclusive para crianças de tenra idade. Vocês não precisam desses hereges elitistas. Vocês não precisam desses que julgam ter um conhecimento elevado, inacessível, senão apenas para eles. Vocês não precisam deles. Vocês já têm a unção do Santo. Ou seja, vocês já têm o Espírito em vocês, que revela as coisas espirituais a vocês, por meio do texto sagrado que vocês receberam. Enquanto esses hereges estão dizendo que só eles sabem, só eles entendem, só eles conhecem, eu, João, estou dizendo para vocês, crianças, vocês já conhecem a Deus. Jovens, vocês já conhecem a Deus. Adultos, vocês já conhecem a Deus. Oh, meus irmãos, engana-se quem pensa que essa erva daninha foi totalmente arrancada do seio do cristianismo, porque não foi. Ainda há raízes dela em nossos dias hoje. Ainda há ramificações do gnosticismo em nossos dias hoje, daqueles que supervalorizam a gnose, o conhecimento, mas que não é o conhecimento de Deus revelado na palavra. Quantos pastores, influenciadores, como diz o meu amigo Eliseu Rodrigues, aqui da terra de vocês, os YouTube-bobos da vida, estão aí nos canais, dizendo pela internet que eles é quem sabem a palavra, eles é quem conhecem de fato a interpretação do texto. A Bíblia não pode continuar sendo interpretada tradicionalmente. A Bíblia não pode continuar sendo interpretada como os conservadores fundamentalistas a interpretam. Aí de vez em quando aparece um gaiato por aí com o nome de pastor, dizendo: a Bíblia tem que ser atualizada. Temos que atualizar a mensagem para que faça sentido para o homem moderno. Oh, não, amigo. Não é a Bíblia que precisa ser atualizada. Aliás, quem quer uma Bíblia atualizada, compre uma Bíblia com a versão Almeida Revista atualizada ou com a nova Almeida atualizada. Mas a mensagem da Bíblia não precisa ser atualizada. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, disse o Senhor. Isaías disse: seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Os salmistas exaltavam esta palavra dizendo: para sempre, ó Deus, estão firmadas as tuas palavras nos céus. Muito mais provável esses hereges passarão do que a palavra jamais passará. Enquanto existir o texto sagrado, e ele existirá eternamente, fornicação continuará sendo pecado, consumo de drogas continuará sendo pecado, aborto continuará sendo assassinato, prática homossexual continuará sendo pecado. Não adianta querer atualizar a mensagem bíblica para colocar permissão para essas práticas que durante milhares de anos a Bíblia vem denunciando, a Bíblia vem confrontando e chamando de pecado. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Moças e moços, não deem ouvidos a estes que se dizem doutores, formados em faculdades pelo Brasil afora, e se agora arrogam a si mesmos como intérpretes da palavra de Deus e contrariam postulados, doutrinas, dogmas fundamentais da fé cristã. Reprovem estes, recusem estes, deem dislike para os seus vídeos, deixem de segui-los nas redes sociais, venham para a escola dominical, venham para o culto de ensino na sua igreja, porque aqui há ensino salutar, saudável, da sã doutrina, que nos ensinará o caminho para a vida eterna. Nós não precisamos de gnósticos no século 21, nós precisamos é de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que chamem o céu de céu, o inferno de inferno, o pecado de pecado, e que digam que somente Jesus Cristo é o Salvador da humanidade, ninguém mais. Querem atualizar a Bíblia para colocar ecumenismo dentro dela. Querem atualizar a Bíblia para colocar feminismo dentro dela. Aliás, já há até teólogos por aí que estão dizendo que Paulo era preconceituoso. Paulo tinha um discurso virulento contra as mulheres. Olha que coisa mais ridícula, meus irmãos. O apóstolo Paulo incentivou o trabalho das mulheres na igreja. Aliás, foi o apóstolo no Novo Testamento que mais se serviu da força feminina. Leia o capítulo 16 de Romanos.
Romanos, está ali a lista mais exaustiva, mais longa de todo o Novo Testamento, mencionando por nome muitas mulheres que serviram a Deus na pregação do Evangelho, na liderança, no serviço social, na hospitalidade. Que absurdo é esse dizer que o apóstolo Paulo era preconceituoso, era machista? Oh, irmãos, isso é querer ler a Bíblia com os óculos da pós-modernidade, é querer fazer uma interpretação enviesada, inclinando-se para as ideologias deste tempo presente. Mas Paulo já nos precavia quanto a isso, porque ele disse: nos últimos dias surgirão doutores conforme as concupiscências deste mundo, e muitos seguirão após eles. Mas Paulo disse a Timóteo: Timóteo, tu porém, prega a palavra, instes a tempo e a fora de tempo, repreenda, redargue, ensine com toda longanimidade e doutrina. A igreja evangélica, Assembleia de Deus, em suas diversas ramificações do Brasil, prosperou e continuará prosperando enquanto estiver firmada no fundamento da palavra bendita do Senhor. E o jovem assembleano precisa gostar de Bíblia. O jovem assembleano tem que desenvolver gosto pelo estudo bíblico. Chega de lorotas em nossas igrejas. Chega de pregadores de mentira, de invencionice, de engano. Muita emoção, muita axologia. Muito eu estou sentindo, e pouco eu estou entendendo. Sente-se muito e não se entende nada. Chega de tanto emocionalismo barato, que só faz efeito em um final de semana, mas que não repercute na segunda-feira após o domingo, na escola, na universidade, na família, no trabalho, na sociedade. Chega desse avivamento xing-ling, que me perdoe aqui os descendentes de orientais. Chega deste avivamento paraguaio, este avivamento que parece que é, mas não é. É igual o refresco do Chaves, parece de tamarindo, mas é de uva. Nós não precisamos deste falso avivamento. O avivamento que precisamos é o avivamento que tem o lastro da palavra, que tem a palavra como pedra de toque, que tem a palavra como fundamento. O avivamento que comece aqui, mas continue amanhã, depois, mudando estruturas, mudando consciência, mudando forma de pensar, de falar e de agir, de tal modo que o pai perceba em casa, os amigos do trabalho percebam, os colegas de curso percebam. Precisamos de um avivamento que abale as estruturas dessa sociedade, um avivamento que chegue às pontes para recuperar crianças delinquentes que estão lá desabrigadas. Precisamos de um avivamento que chegue a Brasília para acabar com aquela corrupção. Precisamos de um avivamento que entre nos hospitais para levar cura aos enfermos, que entre nos presídios para levar recuperação aos presos, porque o sistema penitenciário brasileiro, ele não recupera, pelo contrário, ele afunda ainda mais o criminoso na criminalidade. Mas eu tenho uma mensagem em minhas mãos que é poderosa para salvar, para libertar, para curar e para transformar o mundo inteiro. É o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conheçamos a Deus, conheçamos o Pai. Mas eu quero pegar as palavras específicas de João para os jovens. Ainda está com sua Bíblia aberta? João diz: jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes. E essa força do jovem cristão, segundo o apóstolo João, ela tem origem e ela tem resultado. Diga comigo: a força do jovem cristão, ela tem origem e ela tem resultado. Eu lhes escrevi porque vocês são fortes. E é claro, você é um moço, uma moça inteligente, um irmão, uma irmã inteligente. Você sabe que João não está falando aqui da força física, da musculatura. É claro que o jovem está aí no vigor da força, da energia física. E que nossas igrejas continuem contemplando os jovens. Que nossas igrejas continuem abraçando os jovens. Que nossas igrejas continuem cuidando, instruindo e oportunizando aos jovens trabalho na obra de Deus. E, aliás, a nossa igreja sabe fazer isso muito bem, porque é uma igreja participativa, é uma igreja onde não há elitismo, graças a Deus por isso.
A criança canta, o adolescente canta, toca, lidera, rege, ensina, o jovem prega, evangeliza, lidera na obra de Deus. Aliás, irmão, se alguém quer trabalhar na obra de Deus, aqui, graças a Deus, é um lugar onde tem espaço. Para cada crente, o mestre preparou um trabalho certo quando resgatou. E aqui na nossa igreja, para a glória de Deus, quem tem chamado para servir, vai servir naquilo para que Deus o chamou, desde que queira servir verdadeiramente e humildemente. Mas nós precisamos continuar abraçando os nossos jovens, cuidando dos nossos jovens, porque a juventude é a força bruta da igreja, é a força braçal da igreja, é a força física da igreja. Você chama esses jovens, você reúne esses jovens para um culto ao ar livre, para uma cruzada evangelística, coloca a caixa de som nas costas de um, coloca outra caixa de som nas costas de outro e sai para evangelizar, para ganhar almas. Precisamos continuar cuidando. Precisamos continuar discipulando os nossos jovens irmãos, e falo como um jovem obreiro, porque afinal de contas a próxima geração de líderes está entre vocês que hoje estão vestidos de preto com esta bonita camisa, superação. A próxima geração de líderes está entre vocês. Alguns até já estão exercendo liderança, vão crescer e se aperfeiçoar nela. Irmãos, uma igreja que cuida bem dos seus jovens está cuidando bem do próprio futuro dessa igreja. Nós não temos que maltratar os jovens, nós não temos, como diz lá no nosso paraibanês, matar na unha os jovens, nós não temos que perseguir os jovens e nem temos que achar que a juventude está perdida. Com não rara frequência eu ouço pregadores, líderes mais experientes, dizendo: esses jovens não querem nada com nada, os jovens hoje em dia só querem saber de namorar, de estudar, só querem saber disso e daquilo. Será que isso é verdade, juventude? Será que isso é verdade? Eu creio estar diante de uma juventude esta noite que ainda gosta de orar, que ainda gosta da palavra de Deus, que ainda gosta de adorar ao Senhor, que ainda gosta da igreja local, que ainda sente arder o fogo da chamada de Deus em sua vida. Se engana quem pensa que a juventude está perdida. Não, não está. Deus ainda tem os seus 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Ainda moças e rapazes hoje, como Daniel Berg, Gunnar Vingen, Frida Vringen, como Aimee Semple McPherson, ainda moços hoje, como John Wesley, como Charles Wesley, como George Whitefield, ainda moços e moças hoje que temem a Deus, que querem a Deus, que servem a Deus, que vivem para Deus e que são, irmãos, causa de espanto no inferno. Ainda muitos jovens hoje que aonde chegam e põem a planta do seu pé como José, Deus faz tudo prosperar para a glória do seu nome. E se não é assim, o que temos que fazer não é espancar, maltratar e expulsar. O que temos que fazer é podar, é orientar, instruir, aconselhar, cuidar e preparar para a boa obra. Fazer o trabalho de mentoria, como Moisés foi mentor para Josué, como Elias foi mentor para Eliseu, como Ruth foi mentoreada por Noemi. Sim, como os discípulos juvenis foram mentoreados por Jesus, como Paulo foi mentoreado ou mentoreou ao jovem Timóteo. Precisamos também fazer um trabalho de mentoria, porque, irmãos, eu acredito muito na obra que Deus tem para fazer na vida de cada um desses moços e moças e na obra que Deus tem a fazer através de vocês. Há uma obra que Deus quer fazer e Ele vai fazer em vocês, e há uma obra que Deus quer fazer e Ele vai fazer para abençoar outras vidas através de você. E se você concorda comigo, levante as mãos para os céus e diga: eu creio, Senhor, usa-me, louvado seja o seu nome. Eu lhes escrevi porque vocês são fortes. Não é a força bruta, não é a força intelectual, é a força espiritual, que tem como origem as palavras seguintes: vocês são fortes. Por quê? Porque a palavra de Deus está em vocês. O que dá musculatura espiritual ao jovem cristão é a palavra do Senhor. O jovem será anêmico, será apático, será fraco e estará acovardado se não tiver intimidade com as Escrituras Sagradas. Por isso eu tenho, irmãos, abraçado o labor nas minhas produções em livros, nas redes sociais, nas minhas pregações.
Eu sempre divulgo ao final de cada ano o plano de leitura anual da Bíblia Sagrada, como que tenho aqui em minhas mãos, incentivando a igreja, especialmente os meus jovens irmãos e irmãs, a desenvolverem o hábito de ler a palavra de Deus diariamente, mas não apenas ler. Nós precisamos ler, precisamos crer, precisamos entender e precisamos viver esta palavra. Quando nós lemos, cremos e vivemos a palavra, nós desenvolvemos a musculatura da nossa alma. Quantos de nós, moços e moças, estamos vivendo o verdadeiro fracasso espiritual diário? Quantos moços e moças caindo em tentação todos os dias? Por quê? Porque não está disciplinando a sua alma. Não está disciplinando o seu espírito nos bons hábitos devocionais. Não adianta, meu irmão, ficar com choradeira. Não adianta, minha jovem irmã, ficar dizendo, porque eu sou fraca mesmo, porque não adianta, parece que eu estou predestinada mesmo à perdição. Não adianta, meu jovem irmão, ficar se lastimando, lamentando os seus pecados diariamente e viver nesse ciclo vicioso de pecado, de queda, de erro. Dia sim, dia não na pornografia, dia sim, dia não em ira, em inveja, em contendas. Não adianta, se você não desenvolver o hábito de leitura, de estudo, de amor na palavra de Deus, você não sairá desta roda maligna de pecado. Você será um joguete na mão de Satanás. A velha natureza triunfará todos os dias. E deixe-me lhes dizer uma má notícia e depois uma boa notícia. Não existe macete, não existe truque, não existe manha, código secreto para vencer o pecado, não existe. Eu poderia vir aqui dizer 7 regras, 10 chaves, 12 princípios. Não adianta se você não tiver compromisso com Deus da palavra e com a palavra de Deus. Não há regra, não há princípio, não há truque, não há macete, não há código que lhe faça espiritualmente vencedor. Você estará sempre se flagrando em pecado e estará sempre sabotando a sua própria santidade. Você vem para um culto como esse, você ouve a palavra, mas se você não abraça um compromisso de obedecê-la, quando sair daqui, você vai se prostituir com sua namorada. Quando for deixá-la em casa, muitas vezes, enquanto o pai e a mãe estão dentro de casa, está cometendo pecado. Mas se você assume o compromisso de obedecer a esta palavra, os céus entram com o investimento da sua vida, os céus entram com a sua parcela de contribuição, e a tentação virá, sim, porque o nosso compromisso com Deus não anula a tentação, mas nos faz vitoriosos quando as tentações vêm. Observe comigo o que Deus disse a Josué. Abra sua Bíblia, por favor. Josué, capítulo 1. Versículo 7. O Senhor diz a Josué: somente seja forte e muito corajoso. Seja forte e corajoso. Diga comigo, força e coragem. Tudo começa aqui. Você precisa ter força e coragem. Mas de onde é que vem essa força, esse ímpeto, essa decisão de vencer? Aí Deus continua dizendo: tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Qual é o jovem cristão que não quer ser bem-sucedido? Aliás, se eu perguntar aqui, quem deseja ser bem-sucedido na vida? Quem deseja ser bem-sucedido nos estudos, no trabalho, nos relacionamentos, na vida ministerial? Quem deseja ser bem-sucedido? Por favor, deixe-me ver. Quem deseja ser bem-sucedido? Bem-sucedido. Não há truque, não há macete, não há senha, não há código. Há um princípio da palavra de Deus que é: obedeça. Obedeça a palavra.
Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Pastor Valdeci, temos que acabar com o que eu chamo de teologia do preguiçoso. Não, irmão, se você ler 5 versículos da Bíblia por dia já está bom. Deus entende que você é preguiçoso. Não, irmão, olha, 5 minutinhos da Bíblia por dia. Pense num alimento bom. 5 minutinhos? Diga para mim, quem de vocês aqui, quando entra no Instagram, diz, eu vou ficar só 5 minutinhos e saio? Seja sincero, quem de vocês aqui, quando entra lá na sua série preferida, nos canais de streaming, diz, eu vou assistir só 5 minutinhos e depois saio? Diga para mim, meu mano, quando você se senta lá, diante daquela sua televisão na sala, que não é sua, é do seu pai, foi ele quem comprou e pagou, de 50 polegadas, Full HD, para assistir a sua partida preferida da Champions League, você fica só 5 minutos? Quando você entra num restaurante para comer, você diz, eu vou me sentar aqui e comer só 5 minutinhos. Você faz isso? E por que quando você se senta diante do banquete celestial que Deus preparou para alimentar, nutrir e fortalecer a sua alma, você vem com essa conversa de 5 minutinhos? Por que, pastor Valdeci, as coisas de Deus são sempre, nós tratamos sempre com linguagem de apequenamento, de diminutivos, um louvorzinho, uma saudaçãozinha, uma palavrinha, inha, inho, inha, inho. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Salmo 1. Repete as palavras que Deus disse a Josué e você sabe o que lá está escrito. Começa assim, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita 5 minutinhos por dia? Não, e nela medita de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite, porque assim fazendo, será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, dá o seu fruto na estação própria, suas folhas nunca caem, e tudo quanto fizer, prosperará. O jovem que ama a palavra, o jovem que lê a palavra, o jovem que crê na palavra, o jovem que vive a palavra, ele é próspero em tudo que faz, porque lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Ele não entra errado, ele não se mete em relacionamento errado, porque quando ele ama a palavra, Deus diz quem é a pessoa certa para ele, Deus diz quem é a pessoa certa para ela. Quantas moças estão por aí, já namoraram mais que a mulher samaritana, já teve 5 e o que tem ainda não é dela. E quantos rapazes estão por aí, já namoraram mais que Salomão, já passou de 1000, se for fazer as contas, sabe por quê? Porque não está se dirigindo pela palavra, aí vive se frustrando, vive se decepcionando, vive se machucando, muitas vezes usado, abusado e descartado fora como um papel qualquer. Você, moça, não foi chamada para ser descartável, você, rapaz, não foi chamado para ser usado e jogado fora. Dê-se ao respeito, veja o que Deus tem para você, levante a cabeça, olhe para frente, veja o futuro promissor que está reservado para você. Discipline-se na palavra, submeta-se à palavra, e você vai ver as escolhas certas começarem a acontecer na sua vida, porque serão escolhas feitas debaixo da luz da palavra. Louvado seja Deus. Você será próspero em tudo o que fizer. Você será forte. Glória a Deus. A força do jovem cristão, ela tem origem na palavra de Deus. Oh, meus jovens irmãos, oh, minhas caras moças, e também adultos e crianças aqui presentes esta noite, nos apeguemos à palavra de Deus.
Amemos o livro sagrado. É água para o sedento, é pão para o faminto. É saúde para o doente, é força para o fraco, é conhecimento para o leigo, é sabedoria para o ignorante, é inteligência para o incauto, é vida para o morto, é salvação para o perdido. Bíblia, 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 Bíblia. A Bíblia é eterna, a Bíblia é sagrada, a Bíblia é inerrante, é infalível. Palavra de Deus, a nossa juventude será forte, está de pé e permanecerá de pé enquanto estiver lastreada pela palavra bendita do Senhor. Se você trouxe sua Bíblia, erga ela ao céu agora, por favor. Levante a sua Bíblia, é a sua espada, a espada do Espírito em suas mãos. Ame este livro, zele por este livro, leia este livro, viva este livro, e o diabo perderá a batalha contra você, porque a palavra te fará vencedor. Ô fotógrafo, tira uma foto bonita dessa igreja agora, esta noite. Todos irmãos e irmãs com suas Bíblias agora erguidas. Nós somos o povo da Bíblia, nós somos a igreja da Bíblia. Nós temos um livro sagrado que é a revelação de Deus para nós. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia diz aleluia, quem tem línguas adore a Deus em línguas esta noite. Confira comigo o que Paulo diz a Timóteo, por favor. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14 em diante. Conselho de um jovem, de um líder experiente, de um líder veterano já em idade avançada, para um jovem obreiro. Paulo, experimentado na obra de Deus, ciente de que sua carreira já havia completado, escreve suas últimas orientações para o seu jovem discípulo Timóteo, dizendo-lhe: quanto a você, segunda carta 3,14, quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu. Viu, moços e moças? Permaneçam naquilo que vocês aprenderam. Se o teólogo cessacionista pode ser autor best-seller, pode ser o mais respeitado teólogo no mundo, mas se ele vier e disser para você, os dons não estão mais em atuação na igreja, permaneça no que vocês aprenderam. E o que vocês aprenderam foi, os dons continuam em operação na igreja. Profecia, línguas, interpretação, cura divina, palavra do conhecimento, palavra da sabedoria, dom extraordinário da fé, discernimento de espírito, nada disso cessou. Tudo isso continua liberado para o povo de Deus ainda hoje. Não importa se o teólogo calvinista, formado em Harvard, formado em Ohio, em Cambridge, onde quer que seja, não importa onde ele se formou, se ele diz para você que os dons cessaram, não acredite nele, acredite na palavra de Deus que diz: estes sinais seguirão os que creem, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Sim, esta promessa é para nós e está disponível à igreja. Se o teólogo liberal, lá no seminário de teologia, e lamentavelmente não poucos seminários de teologia e faculdades de teologia no Brasil estão infestados destas pragas, teólogos liberais, que relativizam a autoridade da Bíblia Sagrada e dizem: não, a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Ela não só contém, ela é. Não, Jesus Cristo não ressuscitou literalmente. Na verdade, essa é uma forma simbólica dos apóstolos se referirem à ressurreição do Senhor. Na verdade, Jesus ressuscitou simbolicamente. Ele é ressuscitado na mente dos seus discípulos, na medida que eles resgatam os seus ensinos éticos para viver no dia a dia. Conversa fiada!
Hermenêutica da antiga serpente. Jesus Cristo não ressuscitou simbolicamente. Jesus Cristo ressuscitou literalmente. Não foi um símbolo que apareceu a Maria Madalena naquela manhã de domingo. Não foi um símbolo que apareceu a Tomé e disse a ele: toca aqui do meu lado, sente aqui as marcas e as feridas. Não foi um símbolo que apareceu a Pedro e comeu peixe com ele na beira do mar da Galileia. Foi o nosso Senhor, vivo, ressurreto, em corpo tangível. Como uma vez ele veio a este mundo e como outra vez ele voltará para buscar a sua igreja. Teólogos liberais estão comprometidos com Satanás. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Se o teólogo ecumênico disser para você: não, também há salvação no islamismo, também há salvação no budismo, todos os caminhos finalmente se encontrarão. Diga para ele: você está mentindo. Eu li o que está escrito em João capítulo 14, versículo 6. O teólogo ecumênico diz: católicos, espíritas. Há um cantor muito famoso nesse país que começou cantando: Deus cuida de mim na sombra das suas asas. E outro dia estava cantando: o acaso vai me proteger quando eu andar por aí distraído. E até pagou do bolso para reconstruir uma casa de candomblé. O amor é assim. Não é o amor de Deus. O amor de Deus é santo. O amor de Deus não concorda com o pecado, com a mentira e com o engano. Eu li o que está escrito em João 14, 6. E se os espíritas, budistas, hindus, muçulmanos estão incomodados, não sou eu que vou resolver isso, porque não fui eu quem disse, foi ele, foi Jesus. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. E para que não ficasse nenhuma dúvida, ele complementa dizendo: ninguém. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Madre Teresa de Calcutá não é caminho para o Pai. Allan Kardec não é caminho para o Pai. Confúcio é só confusão. A reencarnação é uma mentira. A meditação transcendental, Seishonoye, Hari Hari Krishna, é tudo mentira. E se quiserem, chamem isso discurso de ódio ou do que quiserem chamar. Eu chamo de Bíblia, 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 Bíblia. Ninguém irá a Deus a não ser por Jesus Cristo, porque não há nenhum nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome santo, lindo, glorioso, excelso de Jesus Cristo. Permanece no que aprendeste. Há uma geração de teólogos engomados, engravatados e com uma linguagem acadêmica muito bonita, defendendo essas coisas absurdas. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes. Bem, 1 de João 2,14, termino. A origem da força da juventude cristã
é a palavra de Deus, corretamente lida, prontamente crida, obedientemente vivida. E qual é o resultado? Vitória sobre o maligno. Aleluia. Em Romanos 8, Paulo disse: em todas essas coisas nós somos. Aleluia. A boa notícia que eu tenho para você agora, moça e moça, é: ainda que o diabo seja um ser muito astuto e poderoso, ainda que ele seja terrivelmente maligno e não cesse suas operações para nos derrubar, a boa notícia é: você já o venceu. E você continuará vencendo. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Pois Jesus quem impera, novas forças dá. E quem nele espera. Eu quero dizer para você que chegou aqui hoje em um círculo vicioso de pecado. Você vai sair daqui hoje entrando em um círculo virtuoso de vitória. Você que até hoje comeu o pão que o diabo amassou, vivendo uma vida oprimida, de derrota, dizendo eu não consigo. A partir de hoje, esse pão que o diabo amassou, ele está sendo tirado da tua vida. O que é o pão que o diabo amassou, meu amigo jovem pastor Jefferson? A pornografia. É o pão que o diabo amassou. E que alimenta muitos neste mundo. Na verdade, não alimenta. É como uma gordura. É como um doce, só gera diabetes na alma. Mas Deus está dizendo: eu estou tirando esse lixo moral da tua vida hoje e estou te fortalecendo, estou te capacitando para você sair daqui hoje vencedor. Eu vou colocar nas tuas narinas um mau cheiro dessas coisas terríveis. Você vai sentir ânsia de vômito quando se deparar com elas. Eu vou colocar em você um mau desejo contra essas coisas. Você não vai mais querer, você não vai mais buscar. Eu estou gerando espírito de súplica, espírito de oração. Eu estou gerando desejo pela palavra. Eu estou gerando desejo pela comunhão com a igreja. E estou tirando da sua vida tudo que lhe faz pecar, tudo que lhe faz errar. E estou lhe colocando hoje em dimensões mais altas e mais elevadas na minha presença. Louvado seja Deus. E vou lhe dizer mais: na batalha contra o diabo você não está só. Porque se você o enfrentasse sozinho, você perderia. Ele é mais velho que você. Ele sabe mais coisa que você. Ele é astuto. Mas você não está só. Jesus chegou para Pedro e disse a ele: Pedro, o diabo pediu a sua alma e a dos demais para cirandar, sacudir como se sacode o trigo na peneira para separar o trigo da palha. O diabo quer sacudir vocês para cima e para baixo, para cima e para baixo, e soprar vocês para longe de mim. Mas Pedro, eu orei por você. Há duas coisas bonitas aqui de se observar. Primeiro, Jesus está dizendo: o diabo pediu. Segundo, eu orei por ti. O diabo não fará nada a menos que Deus, o seu dono, permita. O diabo não pode tocar num fio de cabelo seu se ele primeiro não pedir a Deus e se Deus não permitir. Sabe por quê? Porque vocês antes eram escravos dele, viviam segundo as ordens dele.
Mas quando Cristo na cruz deu o brado e disse, está consumado, ele foi lá no mercado de escravos, quebrou os grilhões, quebrou as cadeias e disse, Satanás, deixe o meu servo ir. E como disse Paulo, ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E agora você não é mais escravo do diabo, agora você é filho de Deus e servo de Jesus Cristo. O diabo não pode fazer nenhuma investida contra a sua vida, a menos que peça autorização a Deus para isso. E Deus só irá autorizar se Ele souber que você tem capacidade para resistir. Porque a vontade de Deus não irá nos levar onde a graça dele não nos possa proteger. Mas a segunda observação é, eu orei por ti. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. As orações de Jesus são muito fortes. Não há uma oração que ele faça que o Pai não ouça e não atenda. Tanto é que diante do túmulo de Lázaro ele disse, Pai, eu sei que tu sempre me ouves. E sabe qual é mais uma boa notícia? Quem gosta de boa notícia, no mundo de tanta má notícia e tanta fake news, boas notícias são boas. A boa notícia é, Jesus não orou só por Pedro. Jesus também orou por você e por mim. E ele não só orou lá na oração sacerdotal, Pai, eu te oro por todos que haverão de crer. Desde 2000 anos atrás, quando você nem sonhava em nascer, Jesus já orava por você. Mas não foi só naquele momento, porque Paulo escreveu que aquele que morreu e ressuscitou e está à destra de Deus Pai, ele intercede por nós. Aleluia! Então agora eu quero pedir, com a anuência do vosso pastor, eu agora quero pedir para você ficar de pé. Porque se Jesus está orando por nós no céu, eu quero me unir a Ele neste momento em oração. Você já parou para pensar nisso? Quando a gente ora pela juventude da igreja, a gente está se colocando ao lado de Jesus, na batalha da oração. Porque tanto Paulo disse isso aos romanos, como o autor da carta aos hebreus disse, que ele, que é o nosso sumo sacerdote, vive para interceder por nós. Isso não é maravilhoso? Como é o seu nome, mano? Você é aqui o primeiro aqui da esquina? Marcos. Você sabia que Jesus orou por você hoje, Marcos? Como é o teu nome, Santa? A segunda aqui. Jordânia, você sabia que hoje... Eu não sei se você orou a ele, mas você sabia que ele hoje orou por você? Isso não é maravilhoso, Jordânia? Enquanto você está aqui ouvindo a palavra dele, enquanto você está aqui louvando a ele, mas a igreja será arrebatada lá em cima, no céu, ao lado do Pai, ele está dizendo assim, Pai, traz Jordânia para cá também, Pai. Preserva ela em santidade. Pai, enche ela do Espírito, Pai. Pai, capacita ela, Pai. Ela me quer e eu a quero. Pai, não deixa o diabo vencer. Como é o seu nome, minha cara irmã? Lucinalva. Dalva. Ô, irmã Lucidalva. Às vezes a gente pensa assim, meu Deus, será que tem alguém orando por mim? A gente pede, e crente tem mania de pedir oração por onde passa, né? Não, crente 6 horas não, mas a gente gosta de pedir oração, né? 6 horas por mim, 6 horas por mim. Irmã Lucidalva, eu tenho uma ótima notícia para a senhora esta noite. Ainda que todos os parentes e amigos esqueçam de orar pela senhora, a senhora pode ter certeza absoluta, inequívoca, nem hesite, nem titubie, nem duvide por um segundo sequer do que eu vou lhe dizer agora. Não há um dia que o céu não ouça o seu nome. Não há um dia, e lá não há dias de 24 horas como temos aqui. Lá todo dia é dia. Todo instante, perante o Pai, o seu Senhor Jesus
está orando pela senhora. Pai, olha como ela amanheceu enferma hoje, Pai. Ela está fraquinha fisicamente. Pai, abençoa ela, Pai. Renova a saúde, renova o ânimo, renova a fé. A senhora crê nisso? A senhora crê, não é porque eu estou dizendo, é porque a Bíblia diz. Ele a ama muito. Eu não a conheço, não sei quem a senhora é, mas eu lhe digo com toda a convicção da minha alma, Deus tem um carinho muito grande pela senhora. Quem quer se juntar a Jesus em oração agora? Levante as suas mãos aos céus. Oh, Jesus. Oh, Jesus, obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado pela tua bondade e pelo teu perdão. Obrigado por esta palavra que nos revelaste e que nos permitiste entregar à tua igreja esta noite, ó Cristo. Pai de amor, Pai de bondade e de misericórdia, eu me junto agora ao teu Filho Jesus em oração. Sim, porque a tua palavra me garante que teu Filho Jesus intercede pela igreja, intercede pelos santos. Porque de nós mesmos nós não podemos, de nós mesmos nós não conseguimos, em nós mesmos somos fracos, em nós mesmos, Senhor, somos incapazes, mas nós contamos com teu auxílio, ó Deus. Nós contamos com tua graça empoderadora, com tua graça santificadora, com tua graça libertadora. E agora, ao lado de teu Filho Jesus, que intercede por nós aí, junto a ti, ó Pai, e também unindo-me ao Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, a tua igreja te ora neste momento. E eu te peço, ó Pai, abençoa estes meus irmãos e irmãs, abençoa esta juventude, Pai. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros do fogo. Tira o pecado, a mentira, o engano, a inveja, a maledicência, a discórdia, a ira, a sensualidade, a preguiça, o desânimo. Ó Pai, remove de nós tudo que não te louva, tudo que não te agrada, tudo que não te bendiz. Purifica-nos por meio, Senhor, da tua palavra, que são águas límpidas e cristalinas. Esse meu jovem irmão que tem enfrentado batalhas morais diariamente, esta minha jovem irmã que tem lidado, Senhor, com pensamentos impuros, eu te peço, limpa com o sangue de Jesus Cristo, santifica pela ação poderosa do teu Espírito esta noite. Oh meu Deus, pensamento de desistência da vida, pensamentos suicidas, caiam por terra agora, em nome de Jesus Cristo e pela autoridade da palavra de Deus. Saia desta mente, saia espírito opressor, espírito maligno. Eu ordeno agora em nome de Jesus Cristo, tendências homossexuais, saiam deste jovem, saiam desta moça. Oh Jesus, fortalece a mente e o coração dos teus jovens discípulos, batiza no teu Espírito Santo e com poder, distribui os teus preciosos dons espirituais e ministeriais. Tira, Senhor, tira da frieza, da letargia, da apatia espiritual, aquece os frios, levanta os caídos, anima os desanimados, fortalece os fracos e faz de nós um poderoso exército para abalar as estruturas desta nação. Ó Senhor, o que estás fazendo lá na Universidade de Asbury, nos Estados Unidos da América, faze aqui também, Senhor, em Séries, Goiás. Faz também, Senhor, entre esses moços e moças, espírito de oração, espírito de louvor, espírito de adoração, vem sobre nós esta noite. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu te oro. E como diz a tua palavra, somos mais do que vencedores. Acreditando na tua palavra,
no teu amor e na resposta positiva a esta oração, de mãos erguidas aos céus, a tua igreja te diz amém, amém. Será que nós podemos cantar um hino? Um corinho rapidinho, por favor. Eu já venci meu horário. Por gentileza, como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que agrada a Deus. Não irei me alongar, não. Vamos só cantar agora, para finalizar em um clima de louvor e adoração a Deus. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Continue de pé e adorando a Deus. Se você recebe esta palavra, cante. Se você crê no que foi pregado esta noite, cante e peça. Sim, conforme a tua palavra, Senhor. Enche. Aleluia. Se desligue do mundo, ligue-se no céu. Aleluia. Erga as suas mãos aos céus e peça a Ele: usa-me.